No ano de 1938, assisti no Cinema Central da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ao excelente filme de produção norte-americana que jamais esqueci. O filme intitulava-se O Mistério de Edwin Drood e reproduzia um romance do escritor inglês Charles Dickens do mesmo nome. Lembro-me ainda de que o conhecido ator cinematográfico Claude Rains, recentemente falecido, fez o papel mal do drama, cujo estilo era sentimental, policial. Alguns anos depois, li algures, talvez em Reformador, que Charles Dickens morrera deixando o livro inacabado e que um jovem médium norte-americano, sem nunca ter lido a primeira parte da dita obra, que fora publicada mesmo incompleta, continuou a história exatamente do ponto deixado pelo autor ao morrer, concluindo-a com tal perfeição que o leitor não conseguirá descobrir por si mesmo onde terminou a obra pessoal de Dickens e onde começa a mediúnica. O espírito do próprio escritor veio terminar a encantadora obra, servindo-se da magnífica psicografia do jovem médium. Continuando o estudo que presentemente faço da preciosa obra Animismo e Espiritismo de Alexandre Aksakov, publicada pela editora FEB, deparei, à página 373 e seguintes, noticiário tão substancioso sobre o encantador fenômeno que não me furtarei ao desejo de transcrever algo a respeito para a apreciação do leitor. Observemos que as condições pelas quais o médium norte-americano recebeu, em 1873, essa incomum manifestação do além, em nada difere das em que em nossos médiuns brasileiros recebem as que conhecemos. Essa unidade de princípios irá, certamente, confirmar o relatório dos nossos médiuns quando afirmam que os espíritos que lhes concedem trabalhos literários materializados a seu lado com a mão sobre suas cabeças ou sobre os ombros, ou ainda pousada na própria mão que segura o lápis, fazendo-a agitar-se para a escrita. E tal como os nossos, o instrumento norte-americano, escolhido pelo espírito de Charles Dickens, sem ser um ignorante, também não era douto para se poder ombrear nos conhecimentos da arte literária com um vulto da categoria intelectual do ilustre escritor inglês. Afirma o Sr. Aksakov, no entanto, que, ao se espalhar o boato de que o romance de Dickens ia ser terminado por esse extraordinário e insólito processo, o Springfield Daily Union expediu um dos seus colaboradores para Brattleboro, Vermont, onde habitava o médium, para fazer uma investigação no local de todos os pormenores dessa estranha empresa literária. E Aksakov confessa extrair de um relatório assim feito e publicado nos jornais de assuntos psíquicos Banner of Light e The Spiritualist, de 1873, os belos trechos transcritos em Animismo e Espiritismo, dos quais, por minha vez, extraio o seguinte, por ser impossível extraí-los todos. Ele, o médium, nasceu em Boston. Aos 14 anos foi colocado como aprendiz em casa de um mecânico, ofício que até hoje exerce, de maneira que sua instrução escolar terminou na idade de 13 anos. Se bem que não fosse nem destituído de inteligência nem iletrado, não manifestava gosto algum pela literatura e nunca se tinha interessado por ela. Até então, nunca tinha experimentado publicar em qualquer jornal o menor artigo. Tal é o homem de quem Charles Dickens lançou mão da pena para continuar The Mystery of Edwin Drood. Mas o relatório continua citado pelo Sr. Aksakov, referindo-se a uma sessão em que o médium recebera instruções de Dickens, exatamente como os nossos médiuns as recebem dos autores espirituais que lhes concedem suas obras. Essa comunicação informa que Dickens tinha procurado por longo tempo o meio de conseguir esse intento, mas que até aquele dia não tinha encontrado médium apto para realizar semelhante incumbência. E desejável que o primeiro ditado fosse feito na véspera do Natal, noite que prezava particularmente, e pedia encarecidamente ao médium que consagrasse àquela obra toda o tempo de que pudesse dispor, sem prejudicar as suas ocupações habituais. Em breve tornou-se evidente que era a mão do mestre que escrevia, e o Sr. A, o médium, aceitou com a melhor boa vontade essa estranha situação. A narração é recomendada no ponto preciso. A narração é recomeçada
no ponto preciso em que a morte do autor a tinha deixado interrompida, e com isso uma concordância tão perfeita que o mais consumado crítico, que não tivesse conhecimento do lugar da interrupção, não poderia dizer em que momento Dickens deixou de escrever o romance por sua própria mão. Cada uma das personagens do livro continua a ser tão viva, tão típica, tão bem caracterizada na segunda parte como na primeira. Não é tudo. Apresentam-se-nos novas personagens. Dickens tinha o hábito de introduzir atores novos até nas últimas cenas de suas obras, que não são absolutamente reproduções de heróis da primeira parte. Não são bonecos, parecem, porém, caracteres tomados ao vivo, verdadeiras criações. O fato único de que o médium se recorda, passado o estado de transe, é a visão de Dickens, que volta de cada vez. O escritor, disse ele, está sentado a meu lado, com a cabeça apoiada nas mãos, imerso em profunda meditação, com expressão séria, um pouco melancólica no rosto. Não diz uma palavra, mas lança às vezes para mim um olhar penetrante e sugestivo. Oh, que olhar! Para indicar que a sessão está terminada, Dickens pousa sua mão fria e pesada sobre a mão do médium. Convidamos os leitores, principalmente os jovens que desejam habilitar-se para os grandes feitos literários, mediúnicos ou não, a lerem não apenas o belo relatório do colaborador do Springfield Daily Union, transcrito pelo Sr. Aksakov em Animismo e Espiritismo, mas o livro todo, que é um compêndio magnífico de aprendizagem e elucidação dos fenômenos espíritas. Não devemos nem poderemos limitar nossa instrução doutrinária aos livros mediúnicos tão somente. Estes são, com efeito, importantes, indispensáveis à nossa cultura doutrinária, encantadores, e podemos mesmo afirmar que o Espiritismo é produto da mediunidade nos seus diferentes graus. Mas numa obra mediúnica seria impossível ao autor recapitular todo o precioso acervo de observações, de análises, de experiências, etc., que as obras dos grandes mestres colaboradores de Allan Kardec apresentaram. Ao demais, para apreciarmos o valor e a beleza de uma obra mediúnica, principalmente romances, teremos de conhecer as obras básicas a fim de sabermos analisar a perícia da arte literária de Além Túmulo, que apresenta os mais variados e belos aspectos doutrinários, devendo ser sempre calcados sobre os princípios inabaláveis erigidos por Allan Kardec e seus continuadores. Não cairemos no perigo do sofisma e das opiniões particulares se conhecermos o Espiritismo através dos livros básicos dos seus grandes escritores, porque aí aprenderemos a observar, raciocinar e analisar com eles. O caso de que fala Aksakov é um estímulo para os médiuns em geral e para os jovens candidatos à mediunidade em particular. Lendo todo o trecho exposto no livro, compreenderemos não ser impossível se repita, algum dia, nas plagas brasileiras, fato semelhante ao que se passou com o romance de Dickens. No Brasil, afirmam os amigos invisíveis, existem portes mediúnicos de primeira qualidade e a obra que já possuímos nesse sentido não nos permite duvidar da possibilidade acima enunciada. Mas o que é certo também é que, por muitos motivos, convém ao médium ajudar o espírito comunicante nas suas realizações de qualquer natureza. E esse auxílio estará certamente no esforço da sua boa vontade para se espiritualizar, instruir-se, elevar-se, dignidade da revelação, que traz os mais respeitáveis foros de transcendência e divindade, pois não ignoramos que um médium assim habilitado será instrumento preferido para o labor do espírito esclarecido nas verdades eternas. Essas coisas já as dizia Allan Kardec e Leon Denis, por outras palavras, e vemos que o próprio Charles Dickens demorou bastante a encontrar um médium capaz para o que desejava. Essa capacidade, porém, podendo-se prender tão só às disposições particulares da faculdade, também poderia ser adquirida através do cultivo da mesma, pois sabemos que uma faculdade mediúnica progredirá com o esforço do seu possuidor para aperfeiçoá-la. De qualquer forma, o bom estudo da doutrina espírita, iniciado da sua base, desvenda horizontes novos, sublimes, arrebatadores para as nossas almas, porque, acima de tudo, nos leva a um número de observações que comprovam, de forma racional, a verdade do fenômeno mediúnico, o qual,
combatido por uns e aceito por outros, até ao exagero e ao fanatismo, persevera, no entanto, na sua justa posição de força da natureza digna de ser estudada, observada, respeitada e praticada. Procuremos, pois, em nossas estantes, os grandes compêndios de Espiritismo e aprendamos em suas páginas a incontestável beleza da doutrina de que somos adeptos. Rosa, in the distasteful work of the day, I loved you madly. Dearest Rosa, charming Rosa. He haunts my thoughts like a dreadful ghost. When I'm undressed, I feel as if he were looking through the wall at me. I want to propose a toast to the most charming young lady in Cloisterham on the occasion of her 18th birthday. May she always be cherished as she is now. May she always be cherished, as she is now. Sometimes a glaze comes over his eyes. He seems to wander away into a frightful sort of dream and take me with him. Dearest Rosa. Oh, I'm so weary of it all. No wretched monk who ever groaned his life away in that gloomy cathedral could have been more tired of it. He could take to carving demons for relief. And did. What shall I do? Must I take to carving them out of my heart? My beloved, I give you my vengeance, my peace, my despair. If only you will give me yourself, because I love you. I love you. I love you. Never! Never! Rosa, the journey's made. Rosa.